Senhor Jesus possa estar com todos. Amém. E a igreja diz: amém. Hoje eu tenho uma grande responsabilidade. Eu tenho uma palavra, que esta palavra, ela foi nos encomendada. E recebemos uma palavra vinda do coração de Deus, dos nossos líderes ministeriais, apóstolo Glauro e a bispa Janete, que é uma profeta de Deus, e ela nos falou sobre o reino, fala comigo, o reino de Deus. E ao falar sobre reino, ela nos encantou com a mensagem, e o Espírito Santo nos falou, e hoje eu sinto que Deus também vai tocar no coração de vocês, e vocês vão sair daqui diferentes, porque a palavra, quando ela é rema, aí meu amigo, meu irmão em Cristo, só Deus, a mensagem, aí o Espírito Santo faz a obra completamente, amém? Mas vamos lá, a pergunta e a mensagem hoje é: em que reino você vive? Em que reino? Existem dois reinos, existe o reino das trevas e o reino da luz. Mas a pergunta que eu te faço nesta noite é: qual é o reino que você vive? Talvez essa mensagem, ela venha de encontro ao seu ministério, ao que você precisa fazer e ao que tende a fazer. E para isso eu preciso ir para a Bíblia, no livro de Mateus 6,33, que para muitas pessoas, Mateus 6,33, é algo já praticamente entendido, compreendido, mas para muitos não tem e não sabem como botar em prática. Então Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vou repetir: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O texto de Mateus 6,33 é um texto claro no que diz respeito ao reino de Deus na sua vida. Fala, o reino de Deus na minha vida. Frisando que essa deve ser a sua busca principal, primeiro o reino. Contudo, quando você aceitou a Jesus, você trouxe consigo todos os conceitos absorvidos no mundo, e esses conceitos são competitivos, recheados de valores errados e prioridades invertidas. Vou repetir: nós viemos no mundo, ao aceitarmos Jesus, aceitamos conceitos que vêm absorvidos por nós, num mundo competitivo, recheado de valores errados, prioridades invertidas. Significa que quando você chega à casa do Senhor, você vem com a mente invertida. Quão difícil é entender a necessidade de cumprir Mateus 6,33. Muitos, ao lerem esse texto, não conseguem compreender a gravidade, e não são poucos os que sofrem nesta tentativa e não conseguem ter o êxito no desafio que receberam do Pai, que é de Deus, porque necessitam organizar a sua alma no que concerne os sentimentos, as emoções, as características de trabalhar primeiro pelos seus interesses próprios. E o reino, no reino de Deus, é dando que se recebe. No reino de Deus, quanto mais você dá, quanto mais nós damos do nosso tempo para o Senhor, buscando Ele em todo o tempo, em primeiro lugar, mais recebemos dEle e mais conquistamos. Estão comigo? Então o que é reino? O que é reino de Deus? O que é reino dos céus? O que é reino?
Aí talvez você fique pensando, segundo a Bíblia, reino é justiça e paz. Fale comigo. Reino é justiça, paz, alegria do Espírito Santo. A Bíblia também fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Por quê? Porque a Bíblia fala que João Batista, ao pregar ao arrependimento, ele dizia que aquele que vai vir batizará você com o fogo do Espírito Santo. Quando Jesus veio, Jesus saiu pregando a palavra, dizendo que o reino de seu Pai havia chegado. Estão entendendo? E muitas pessoas hoje estão tentando encontrar este reino, tentando viver no reino, tanto que é uma oração simplória na Bíblia, que o próprio Jesus nos ensinou. Quando formos orar, precisamos orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. É assim? Venha a nós o vosso reino. Então foi nos ensinado na oração diária que precisamos trazer o reino de Deus aonde estamos. Mas esses princípios, segundo a Bíblia, precisa de uma entrada. Como posso fazer para entrar no reino de Deus? A forma de você entrar no reino de Deus hoje é cumprindo os seus princípios. A Bíblia fala que os princípios de Deus são eternos, e esses princípios não mudam por causa dos conceitos errados que adquirimos. Também não mudam só porque achamos melhor correr atrás de promoções ou até mesmo de glórias humanas. A Bíblia fala que Deus não sustenta as nossas enfermidades. Deus não se pactua com a nossa maneira errada de viver. Aleluia. Estão aqui? Para você entrar no reino de Deus, deve decidir por assumir a posição que Deus tem para você, com a motivação correta, tendo uma visão inegociável, abrindo mão de todo o espírito de competição que há no mundo e inversões que há nesta terra. A Bíblia fala que também para o reino de Deus vir em primeiro lugar na sua vida, de forma que você possa seguir ou conseguir vivê-lo, é preciso você morrer primeiro. A Bíblia fala que é preciso morrer, pois o reino natural, fala comigo, reino natural. O reino natural olha só para o relógio, para o tempo. O reino natural, ele é preocupado com o tempo. O reino natural, ele é preocupado com a faculdade. O reino natural é preocupado com o trabalho. O reino natural é preocupado com o salário. O reino natural é preocupado com o que veste, com o que come. Mas o reino espiritual, segundo a Bíblia, vê só milagres. Aleluia. Posso ver um glória a Deus? E para viver nesse reino, a justiça de Deus precisa ser manifestada. Fala comigo, eu preciso manifestar a justiça de Deus. Irmãos, a carne está ligada à terra. O reino de Deus, a sua produção é de acordo com a mente, ou a sua mente renovada. Somente assim você vai conseguir, segundo a palavra, demolir as fortalezas e construir algo novo. Vou repetir: você precisa ter uma mentalidade nova para você conseguir demolir as fortalezas que esse mundo coloca em nós. Existem coisas nesse mundo que nós não podemos dizer nem A nem B, porque podemos ser prejudicados. Quando você entende
que está descobrindo quais as implosões que precisa fazer e te permitir ser tratado, você vai descobrir as áreas de debilidades que ainda você tem. E nós, irmãos, precisamos ser tratados nos dias de hoje. Nós conseguimos facilmente ouvir a voz do mundo. O mundo está falando fácil, o mundo está falando pela televisão, o mundo está falando pela internet, o mundo está falando pelos smartphones, o mundo está falando tranquilamente, e nós estamos aceitando e esquecendo da palavra que é o princípio. Entenda isso. Ter o reino de Deus vai lhe custar tudo. Fala comigo. Para mim ter o reino de Deus vai me custar tudo. Vai custar tempo, vai custar trabalho, vai custar teu casamento. Talvez, se você lembrar da vida de um homem chamado Moisés, talvez você não fique meio assustado, mas segundo a Bíblia, quando Deus chamou Moisés, disse para ele: vai tomar conta do meu povo. Moisés teve que deixar sua família. Custou o casamento de Moisés. Os irmãos foram juntos, mas daqui a pouco eles também se separaram. Proceder, irmãos, corretamente no reino de Deus representa ter um caráter irrepreensível, ou seja, deixar que Cristo venha forjar o seu caráter, o caráter dele em nós. Não basta, irmão, ser cristão, é necessário que você pense. Não basta apenas ler, não basta apenas conhecer, você precisa praticar, segundo a palavra. Pois ministério, serviço, mata. Fala, ministério na igreja mata. Irmãos, tem gente que na igreja não resiste. Dá uma oportunidade para a pessoa, ela acaba morrendo. Por que isso? Porque é a palavra. Estão comigo? Quer um exemplo? A Bíblia tem um jovem rico. Ele veio atrás de Jesus todo alegre, feliz e contente, mas ele sabia de tudo que estava se passando, ele entendia das coisas que estavam da Bíblia, sabia das leis, só que ele quis uma coisa: Jesus, como eu faço para ser salvo? Jesus disse para ele: vai, vende tudo quanto tens, abandona tudo e me segue. Para aquele homem alcançar a salvação, ele tinha que deixar tudo. Então, ministério, ele pode matar uma pessoa. Então significa que para você ter o reino de Deus, para você buscar o reino de Deus, talvez vai lhe custar tudo. Entenda o reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência. Ao longo desses anos, ensinando a todos nessa igreja, o reino de Deus está onde? Em nós. Fala, o reino de Deus está em mim. E quando isso acontece, profetizo, você vence obstáculos. Quando você é reino, você suporta as fraquezas. Quando você é reino, você se torna um valente. Quando você é reino, você consegue prosseguir. Mas por que isso? Mateus 3, versículo 10. Mateus 3, versículo 10 diz: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Entenda, o reino dos céus, aonde está? Acabamos de dizer que o reino dos céus está onde? Em nós. Repita comigo: está em mim. Então é hora de você manifestar o reino de Deus. É hora da igreja manifestar o reino de Deus. É hora da cidade manifestar o reino de Deus. É a hora do Brasil manifestar o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, não cabe desistência. O reino de Deus não cabe desânimo.
O reino de Deus, mesmo quando tudo parece difícil, quando tudo parece perdido, mas quando você vive o reino, você tem a convicção de que vai caminhar junto com Jesus até a sua morte. Porque a sua aliança, irmãos, com Cristo, ela é indissolúvel. Nossa aliança com Deus, irmãos, é para vivermos com Ele eternamente, priorizando sempre o reino, e esse reino nas nossas vidas. Fala comigo, o reino de Deus, eu preciso viver. Qual o reino de Jesus, irmão? Os discípulos, irmãos, discutiram um com o outro, pois é, quando Jesus lançar o reino dele nessa terra, aleluia, eu vou ser ministro, eu quero ser o ministro da justiça, o outro, eu vou ser o ministro do trabalho, lutavam. Jesus falou, para, e lá em João 18:36, o que ele diz? O meu reino não é desse mundo. Fala comigo, eu também não sou desse mundo. Dá glória a Deus, irmão. Jesus respondeu aos seus discípulos, irmão, por não entenderem quando falava sobre reino. Olha que interessante, não conheciam o poder de Deus, vivendo com Jesus. Então, irmãos, digo que você tem que trazer o reino. Fala, eu preciso trazer o reino à terra. Você precisa ter a mentalidade do reino, que é contrário à mentalidade do mundo. Irmãos, hoje aí fora a carne está falando mais alto. Hoje, se você falar qualquer coisa que desabone algo que está relacionado à personalidade de uma pessoa, você entra e mexe num abelheiro que é a questão dos sentimentos, e está complicado. Jesus, irmãos, quando ele entrou em vários lugares, ao pregar a palavra e levando o milagre e as boas novas, tinha momentos na vida de Jesus que ele não pisava pianinho, ele simplesmente dava na lata, dava na cabeça. E nós temos que fazer a mesma coisa, temos que falar a palavra sem medo, sem ter vergonha, porque, irmãos, nós não somos desse mundo. Ouça isso. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é viver uma vida com maturidade. O que é isso? Aprendendo a fazer leituras no mundo espiritual. Você precisa saber fazer leitura no mundo espiritual, irmãos. Existem cristãos hoje que estão completamente cegos, não vê o mundo espiritual, não vê a guerra. E quando alcançamos um patamar de sabedoria, segundo a palavra, expressamos a essência do caráter de Deus, que deve ser destilado através das nossas vidas para todos aqueles ao qual nós vamos alcançar. É hora de você fazer o bem para o teu inimigo. É hora de você fazer o bem para aquele que fala mal de você. É hora de você ceder a sua mão, ceder a sua ajuda para aquele que diz que você um dia não ia chegar a lugar nenhum. Mas hoje, se ele está pedindo ajuda a você, é porque você está um nível acima dele. Então estende a sua mão e traga até onde ele está. Isso é o reino de Deus. Saiba isso. Quando você vive a maturidade, você vence a provação. Quando você vive a maturidade, é porque você compreendeu, segundo a Bíblia, que só existe provação para quem é nascido de novo. Porque aquele que não tem luta, irmãos, não nasceu de novo. Está vivo. Aleluia. Outra coisa, para quem é nascido de novo, o objetivo de sermos provados é vencermos e sermos aprovados pelo Senhor. Está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 12. Tiago 1, verso 12. O homem que passa por provação é bem-aventurado, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Levar, irmãos, a cultura do reino de Deus
vai significar que você não é deste mundo. Você faz a diferença e você imita Cristo aqui na terra. Seja o imitador do Senhor, seja o imitador de Cristo, mesmo que te chame, ao cobrarem de você, dizendo que você é louco. Quando você busca o reino de Deus, em primeiro lugar, você vive em novidade de vida. O que é viver em novidade de vida? É quando você se arrepende? Não, é quando você ressuscita. Fala, eu ressuscitei e preciso hoje viver em novidade de vida, porque o velho já passou, as coisas velhas já passaram. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou chamado a fazer a obra de Deus, porque eu sou a imagem de Jesus, eu sou a imagem do Cristo, e hoje eu sou a imagem da justiça. Aleluia. E segundo a Bíblia, quando você busca o reino em primeiro lugar, a glória é como no céu. Eu vejo que muitas pessoas, quando tem um louvor, quando tem uma adoração, mesmo em casa, sozinho, às vezes dentro do carro, que ele entra dentro daquele louvor, às vezes a pessoa, ela viaja, ela sai da onde está e vai até a glória. Não, irmãos, é a glória que vem até você. Esteja sempre no meio dos louvores, na adoração. Esteja sempre buscando, irmãos, a presença do Rei. Entenda, você é um adorador. E ninguém pode mudar isso. Sabe quem é você? Um filho escolhido pelo Altíssimo para dar glória ao seu nome e dizer: o meu Deus é verdadeiro, o meu Deus é poderoso, o meu Deus ele é maravilhoso, o meu Deus tudo pode, o meu Deus tudo entende. Aleluia. É ser servo do Altíssimo. As lutas que enfrenta não te traz derrotas. Quando você traz o reino, quando você entra na luta, já sabe que a luta vai te dar uma vitória. Outra coisa, pode entrar na batalha convicto que o nosso general, que é Cristo, vai levantar a bandeira da vitória. Mesmo que você esteja passando luta, passando dificuldade, sabe o que vai acontecer? Ele vai levantar a bandeira da vitória e dizendo: eu estou aqui porque você vai vencer. O reino de Deus, irmãos, ele é eterno. Salmo 145, verso 13 diz que o teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. Então, irmãos, segundo Mateus 4, versículo 17, eu estou andando rápido, é preciso arrependimento. É preciso pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias. É preciso nos adequar ao novo reino, à nova vida. Não ser deste mundo não é uma brincadeira. Não ser neste mundo significa ser cidadão do reino dos céus. E ser um embaixador de Cristo aqui na terra não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. É preciso dar bom testemunho, bom exemplo, ter um bom comportamento. Mas cuidado, meus amados irmãos. Segundo Mateus 7, versículo 21 até o 22. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, porque vai ouvir do Rei dos Reis: não vos conheço. Saiba isso, é a Bíblia que diz. Só entrará no reino de Deus os que fazem a vontade de Deus. Entenda isso, irmãos. O mundo te odeia, o mundo vai sempre te odiar. Quanto mais ligados a Deus, melhor para mim e para você. E a saída, irmãos, para entrarmos no reino de Deus é praticar a palavra, é praticar, não é apenas ouvir, é praticar. Aonde é o manual?
a Bíblia. Posso ouvir um amém? Jesus, sendo luz, venceu as trevas, tendo poder nos céus e na terra. Então entenda, o reino de Deus é um reino de poder. Irmãos, imagine agora, você está vendo Jesus e um cego aqui em cima. E Jesus, olhando para o cego, ele diz: passe a ver. O que você faria? Nos dias de hoje, nós simplesmente ia dizer: oh, maravilha. Na época de Jesus, as pessoas iam, porque era tradição, agradecer no templo, levando a sua oferta e dizendo: ó, alguém com o nome de Jesus me curou, e ele disse que eu tinha que agradecer na casa do Pai. O reino de Deus, irmãos, é um reino de poder. E como entrar nesse reino? A resposta é por meio de tribulações. Pastor, só está dizendo para mim que eu tenho que entrar na tribulação para me poder entrar no reino de Deus? Sem tribulação não entra no reino de Deus, irmãos. Porque sem guerra não se tem vitória. Conforme uma canção que conhecemos, vou passando pela prova. Aleluia. Irmãos, quantos de nós passamos lutas em momentos que nós orávamos, vencemos, e lá na frente, glória a Deus, cantávamos, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é vivo. Agora, amados, por que a igreja tem dificuldade de crescer em conhecimento? Vamos lá. Porque na igreja nós vamos ter os brefós. Quem são os brefós, pastores? São os homens naturais. Os brefós, no grego, significa pessoas que não entendem nada da palavra, ouvem, saem por aqui, não praticam, são bebês, brefós. Também, irmãos, temos na igreja os népios. Quem são os népios? Os népios são pessoas que elas vão estar dentro da igreja, vão viver eternamente da igreja, mas elas não vão poder governar e participar de nada. Veja o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Temos que ser praticantes. Pratiquem. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, tenha a capacidade mental de exercer o trabalho espiritual que Deus te deu. Como é isso? Como é que faz para ter essa capacidade mental? Praticando. Vamos mais. Com isso, você se torna um tecnon. O que é um tecnon? Um discípulo, aluno, aquele que está à busca de aprender, mergulhado nas coisas do reino de Deus, e porque quer saber mais de Deus, e é como se ele entrasse dentro de uma piscina, e a água fosse Deus, ele quisesse ficar lá no fundo. Olha que coisa linda de se ouvir. Com isso teremos o Paracleto ao nosso lado. Quem é Paracleto? O Espírito Santo. E segundo o Espírito Santo, a Bíblia fala que Jesus nos deixou Ele como o nosso ajudador. Saiba isso. O Espírito Santo é o guardador da nossa herança. Fala comigo. O Espírito Santo, Ele é o guardador da nossa herança. Quer pedir algo de valor? Peça para quem? Espírito Santo. Vamos lá.
Ele tem tudo para te dar. Isso é bom saber ou não? Amém. Mas Jesus Cristo, ao ser luz nesta terra, quer que você se torne um ruios. O que é ser um ruios? A Bíblia fala de um ruios, significa um filho maduro, preparado, pronto para brilhar nesta terra, pronto para fazer a obra. Em vez de aluno, um professor. Sendo assim, herdará o quê? O reino de Deus. Então, irmãos, o meu conselho nessa noite: busque a sabedoria do reino. O que é buscar a sabedoria do reino? Sofia. Quando você busca a sabedoria do reino, você entende que o que Deus dá a esse mundo não tem comparação com aquilo que Deus dá para os servos dele. E quando você entende isso, você pode passar a ser um sunesses. O que é um sunesses? É aquele que capta tudo, aquele que está pronto para receber tudo. E por último, você vai ser um froneses. O que é um froneses? É ter uma sabedoria extraordinária. Quer um exemplo? Salomão. Vinha pessoas de todo quanto lugar pedir: Salomão, desvenda esse mistério. E Salomão desvendava. Em qual reino você vai escolher viver? Talvez, pastor, o senhor me falou tudo sobre o reino, mas não disse qual hora que eu tenho que decidir a vivê-lo. Ah, pastor, porque é o seguinte, eu tenho uma vida, e a minha vida é assim, assado, e eu tenho as minhas complicações. Você quer ir no manual, que é a Bíblia, vai dizer tudo para você, que o reino de Deus precisa ser vivido primeiro. As outras coisas virá. Quando encontramos aquele jovem rico querendo saber sobre salvação, é o que o mundo todo hoje quer, irmãos, vida boa. E todo mundo acha que salvação é viver uma vida extraordinária. Muitos pregam sobre prosperidade, mas você vai ver por aí, existe um monte de mercenários buscando tirar as lãs das ovelhas como se fossem assaltantes. E a igreja do Senhor, ela precisa entender que quando você vive no reino, nada falta. Porque o Salmo 23 o que diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou usar a tradução que é da Sociedade Bíblica do Brasil, brasileira. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Mas quando falamos, o Senhor é o nosso pastor e nada falta. Estão comigo? Então busca a sabedoria do reino. Mas pastor, como faço para viver este reino? O teu casamento pode ir para o pau por causa do reino. Ah, peraí, pastor, mas irmãos, existem N casamentos. Existem pessoas que perderam seus empregos, pessoas que decidiram seguir a Cristo. Ah, pastor, mas isso tem na Bíblia? É só você perguntar para Mateus, nas Escrituras. Quando você chegar lá no céu, pergunta: Mateus, como é que foi aquele negócio que Jesus chegou para você e disse: vem comigo, e tu deixou tudo ali e foi embora? Custou o emprego dele, foi-se embora. Se você perguntar, quando encontrar lá em cima um tal de Zaqueu, talvez chegue lá, você não vai encontrar ele pequenininho, porque lá todo mundo vai ser igual. Mas se você chegar e perguntar: quem é Zaqueu aqui? Ele, como ele era meio metido naquela época, ele vai dizer: sou eu. Sabe o que ele vai dizer? Você pode perguntar: Mateus, Zaqueu, como é que é esse negócio aí? Como é que é esse negócio de você viver o reino primeiro? Você não lembra do que eu fiz lá embaixo? Quando eu estava lá,
de quem eu tirei, eu devolvi 4 vezes mais. O reino de justiça. Então, se você hoje tem alguém que você precisa pedir perdão, não espere, vá lá e peça. Se você tem que liberar alguém do seu coração, libere. Se você mas pastor, essa pessoa já morreu, libere, mesmo morta. Sabe por quê? Para que você possa entrar no reino de Deus, você precisa morrer. Você pode ficar de pé? Vamos orar. Porque buscar o reino não é algo tão fácil. Para muitas pessoas é simples. O Senhor é o Senhor e ninguém muda. Eu quero que você agora entenda em seu coração que ser um servo de Deus vai te custar a vida. Ser aquele que vai estar no reino significa que você não vai poder levar nenhum alforje. Quando a Bíblia fala que os discípulos foram chamados por Jesus, Jesus disse: vem comigo. E quando eles foram, irmão, eles foram simplesmente na fé. E nessa noite, o Espírito Santo está te chamando também para que você viva o reino, para que a sua família viva o reino, para que sua família, o seu marido, a sua esposa, seus filhos vivam o reino. E para viver o reino, irmãos, é buscar Deus em primeiro lugar. Ore comigo agora, Pai querido. Ó Espírito Santo da verdade, o Senhor que entende e conhece os nossos pensamentos e sabe, Senhor, como vivemos. Nesta noite, nós queremos glorificar a Ti, porque entendemos que o Teu reino é vindo e está nesta terra. Senhor, que venha o Teu reino, que venha o reino, Senhor, na vida desses irmãos. Senhor, que venha o Teu reino na vida desta irmã, que venha, Senhor, o Teu reino na vida desta criança, que venha o Teu reino na vida desses que estão ouvindo pelo Facebook. Pai, que venha o Teu reino. Pai, que possamos obedecer a Tua palavra, que venha a Tua sabedoria, que venha o Teu entendimento. Pai, oramos por cura nesse momento. Toda doença, toda enfermidade, todo mal que está, Senhor, circulando na vida deste homem ou desta mulher, eu oro agora para repreender e dizer que o nome de Jesus, esta pessoa possa ser agora transformada, curada, em nome de Jesus. Te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade. Aleluia! Te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Levante a sua mão. Eu quero te servir, eu quero te obedecer. Adore esse Senhor Jesus. Viver tua vontade. Sinta a presença do Espírito Santo agora. Tua verdade. Entre dentro do reino agora. Honrar com minha vida. Oh, glória. Em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus. Você pode estar sentindo a presença dEle. Quando sentimos assim é porque o reino de Deus chegou nesse lugar. E quando nós o adoramos, Ele chega neste lugar. Você pode repetir essa canção. Repita comigo agora. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver
Aleluia. amigo, amado Obrigado, Jesus. Esse é o meu querer. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentimos a tua presença, Senhor. Sentimos a tua presença, Senhor. Sentimos a tua presença, Senhor. Sentimos a tua presença. Pai, queremos mais de ti. Mais de ti, mais de ti, mais, Senhor, do teu amor. Mais, Senhor, da tua alegria, mais da tua sabedoria, mais. Cada vez que eu tocar, Aleluia. o rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, Aleluia. cada vez em silêncio eu doar a outra face. Sejam tuas mãos, seja tua graça, seja teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Aleluia. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.